Vamos esperar, Amanda. A Carol já chegou, já mandou um oi. Oi, Carol, vamos responder suas perguntas. Oi, Oi, tudo bom, Larissa? tudo bem e você, Amanda? Tudo jóia. Poxa vida, é a primeira vez que a gente está se encontrando ao vivo, cara a cara, né, Amanda? É quase tipo pessoalmente, assim, No mundo que a gente está hoje, eu pessoalmente. pessoalmente é isso agora. É verdade, também, Nossa, eu fico muito honrada, viu, de estar fazendo essa live com você. também. Eu já sou uma Inclusive, admiradora sua. Ó, a Rebeca entrando aqui com a gente também. é, Um beijo, Rebeca. O pessoal tá chegando. Então, Amanda, eu já sou sua fã, sua admiradora, porque eu admiro o seu trabalho. O que me chamou muito a atenção no seu trabalho para que eu convidasse você para fazer uma live foi a sua escrita. Eu dei uma espiadinha lá dei uma olhada da Amazon, quando eu vi a capa do seu livro que já me chamou a atenção, nas colinas de Dorsetshire. E eu achei uma leitura assim uma escrita muito rica. E depois, obrigada. e depois conversando com você, eu fui entender por quê. Porque você É, também é uma poetisa, né, Amanda? sim, eu iniciei com a poesia, desde menina encantada com a poesia e busquei então, né, trazer isso nos meus romances também, essa escrita mais poética, essa prosa poética. Que legal. E isso é muito enriquecedor, né? Muito, enriquece muito a escrita. Então, Amanda, fala um pouquinho de você, para que os meus seguidores te conheçam, e depois eu também falo um pouquinho sobre mim, para que os Tá, seus Ju? seguidores me conheçam. Tá, então eu sou a Amanda Bonatti, eu escrevo hoje romances de época, né? Há algum tempo eu venho me dedicando especialmente a esse gênero, desde o Bosque de Faias, quando eu comecei a escrever esse livro, que eu vi que era aquilo que eu realmente gostava de escrever. Bom, eu moro em Santa Catarina, numa cidade chamada Balneário Pissarras, bem pertinho do mar. De vez em quando eu coloco ali nos meus stories a praia, que é bem aqui na Ai, frente, que e isso também, né, delícia. ajuda a inspirar, né? Como o pessoal fala, né? Inspirar. Com certeza, sem dúvida. E sempre morei perto do mar, gosto muito de escrever sobre o mar, né? Isso me incentiva, me inspira bastante. E eu tenho 7 romances, 7 livros publicados. Vou para o quinto romance agora esse ano para publicar Eleanor e as Cores do Amor, que faz parte de uma série de romances de época, né? Em que iniciou lá em O Bosque de Faias. E hoje eu Uau, escrevo pela editora Coerência e também publico meus livros na Amazon. Acho que é isso. legal, legal. Inclusive, eu queria mandar um beijo especial aqui, ó, para Vivian Limonge, Amanda. A Vivian Limonge, que é a coautora que escreveu 2 romances comigo. Inclusive, não tem como eu falar da minha trajetória literária sem citar a Vivian Limonge. E ela está aqui nos acompanhando. Ela Então, para escreveu com você como Pétalas ao Vento? Porque eu vi que também tem, que são... sim, É? escreveu Ah, como Pétalas ao Vento, escreveu A Intocável também, né? uhum. E a Carol falando que você é conterrânea do estado dela. Sim, Ai, que legal. A Carol é catarinense também. Agora ela está aqui para São Paulo, perto de nós. Então, a minha história, minha carreira literária, Amanda, ela começa com 12 anos de idade, quando eu convidei essa minha amiga Vivian Limonge para escrever uma história comigo. E essa história é justamente o Como Pétalas ao Vento. Então, foram, assim, 16 anos de produção literária para escrever o Como Pétalas ao Vento. Né? E já que a gente vai falar sobre os bastidores da produção literária, né? Foram 16 anos. Claro que hoje isso é improvável você demorar tudo isso para escrever um livro, principalmente quando você assume isso como profissão. Mas foi assim a minha entrada na literatura, porque eu queria sonhar, nós duas queríamos sonhar e ler o que a gente não encontrava nos livros. E aí o Como Pétalas ao Vento, então, ele passou por mais de 6 versões até chegar no que é hoje. Mas o interessante é que a gente manteve a essência do que a gente imaginava. Lá no Manteve, início. assim, o enredo, o que a gente queria no começo, no meio e no final, se manteve.
A gente só amadureceu a escrita e a visão das coisas também, que a gente foi um livro que foi amadurecendo com a gente. Então é impossível falar da minha carreira literária sem citar a Vivian, que é coautora. E depois a gente também produziu A Intocável, que é um romance contemporâneo. Então a gente não escreve só romance de época, a gente escreveu também contemporâneo. E ela também foi coautora. Aí esse outro livro a gente escreveu em 2 anos, que ainda assim é bastante tempo. Hoje tem que ser muito mais rápido. Mas eu não escrevo só livros de ficção. Eu sou ghostwriter também, que é a tal da escritora fantasma. Sim. Então, as pessoas que não têm técnica para escrever um livro, não têm tempo para escrever, me contratam. E geralmente, né, eu só pego livros de não ficção. Então, são biografias, histórias de profissionais. Então, esses livros eu já produzi mais de 6 livros, assim, e às vezes eu tenho que produzir em 3 meses, dependendo do contrato, né? Porém, os de ficção eu produzi 2, e um conto inspirado na pandemia que está na Amazon também. Mas eu estou, assim, encantada de saber que você já escreveu 7 livros de romance, Amanda. Foi de romance? O primeiro foi de poesia, foi aquele de Legal. poemas, né? E o segundo foi uma espécie de chiclete sobre maternidade. Já tinha uma narrativa, né, não em forma de poema, né, mas em forma de prosa, mas não era um romance ainda, né? A característica ali, o gênero não era romance. E Sim. romance mesmo, eu escrevi O Bosque de Faias, Um Amor para Johan, Nas Colinas de Dorsetshire, Eleanor, que é o que eu vou lançar esse ano. São esses 4, e os outros não são romances. Ah, legal, legal. Eu medo de esquecer algum agora. Mas também são tantos, né? Já que vamos falar de bastidor literário, eu tenho uma curiosidade. Fala uma coisa pra mim, você lembra exatamente todos os detalhes de todos os seus livros, de todas as histórias? Ou de vez em quando você fala, meu Deus, peraí. Eu acho que lembro assim. Talvez eu erre alguns detalhes, né? Eu acho que mais nomes também de personagens que não são principais, são secundários. Eu já tive dificuldade para lembrar, tive que pegar o livro Sim. para voltar. Mas, Uhum. no geral, aquilo principal da história, sim, eu lembro. Eu acho que lembro. Legal, legal. Inclusive, eu vi que a Enz entrou aqui, ela já até mandou um oi, garotas, e tem uma pergunta dela. Deixa eu só pegar aqui, que ela mandou. Ela nos perguntou como que o escritor se inspira para escrever um livro. Amanda, vamos fazer o seguinte: eu queria Tá. muito falar sobre o seu livro Nas Colinas de Dorsetshire. Ai, gente, esse nome é forte e maravilhoso, Dorsetshire. E aí, eu achei muito parecido. Não é Uhum. parecido, é o mesmo universo. Depois a gente vai contar um pouco para as pessoas por quê do Como Pétalas ao Vento. Então me Uhum. fala, como que você se inspirou para escrever Nas Colinas de Dorsetshire? E aí já respondendo a dúvida da Henris, que é uma leitora maravilhosa que sempre está por perto. Tá. Bom, Dorset, né? Dorset é um lugar que realmente existe na Inglaterra, é um lugar lindo, gente. Anote aí para pesquisar depois da live, é um lugar maravilhoso, um Nossa, já litoral, quero. falésias assim maravilhosas. Que lindo. E é um lugar, e eu gosto de ambientar as minhas histórias em lugares bucólicos, que tenha paisagem rural, assim. Então ali mistura o rural com o mar, é perfeito. E eu pesquisei algumas vilas da Inglaterra, e aquela vila me chamou muita atenção, que chama Vila de Bincombe. Também anotem aí para depois. Bincombe é o lugar onde é ambientada a história, né, nas colinas de Dorsetshire. Por que Dorsetshire? Porque ia ser Dorset, mas como se chama hoje. Mas quando eu fui buscar alguns registros antigos, eu descobri que naquele tempo em que a minha história foi ambientada, era Dorsetshire. Tinha esse Shire, né? Eu falo Shire. Lindo, lindo. É um charme. É, Dorset Shire. Charme. E é um lugar Charme. muito fofinho, que se manteve a característica de época até hoje. Se você for colocar imagens na internet, você vê aquelas estradinhas estreitas, aquelas Ai, casinhas que de delícia. pedra, com aquelas chaminés, e as casinhas Nossa. com aquele musgo verde, sabe? Assim, lindo, perfeito. Tá intocada o lugar. Nossa, eu quero morar lá já, não quero não só conhecer. Sim, e tem ruínas de castelo também, que inclusive a capa das colunas de Dorsetshire, e a parte de cima é a personagem, né? A
a Lola, e a parte de baixo é uma imagem real do lugar, Uau, né, lá, que tem as ruínas de um legal. castelo que abrigava armas na época e foi destruído depois, então tem as ruínas lá, né? E a minha personagem tem uma cena em que ela vai nesse lugar. Então é nesse ambiente que a história se passa e também um pouco em Londres. Então foi o lugar que te inspirou. Foi o lugar. Eu gosto de procurar imagens. Acho que todos os Poxa, meus romances eu me inspirei em lugares. Eu saio pesquisando lugares e que aí quando eu gosto legal. daquele lugar, eu falo, não, é aqui que eu vou escrever essa história. Poxa, então para você surge na sua mente primeiro lugar. Você O se encanta lugar. pelo lugar. É. Olha que legal. Geralmente comigo, para me inspirar por uma história, me vem o conflito na mente, sabe? Por exemplo, como Pétalas ao Vento, né? Como seria viver um amor proibido no século XVII entre uma princesa e um plebeu? E aí, a partir disso, desse conflito, a história vai se desmanchando. Sim. E aí, o José Souza entrou aqui com a gente agora, que eu tô vendo, e também me lembrei de uma pergunta dele, que já vou falar aqui. Mas eu tô vendo aqui que a Henry está te perguntando se você conhece esse lugar, o Dorset. Dorset, né? Da Inglaterra. Infelizmente não, né? Infelizmente ainda não. Né? Eu disse para o meu marido, quando a gente viajar, eu já tenho vários lugares para querer conhecer, porque Imagino. a gente se sente como se conhecesse, porque pesquisa tanto, tanto, tanto. Verdade. Quando é possível, eu coloco naquelas imagens do Google Maps, que dá para a gente entrar na rua e passear pelas Nossa. estradinhas, e eu faço essas viagens assim, mas eu não conheço ainda a Europa. E assim, as minhas primeiras histórias foi ambientada na França e Colinas do Dorsetshire na Inglaterra, e não conheço nenhum dos lugares. Conhecer seria Legal. melhor para escrever, que é legal a gente escrever o que a gente conhece, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu queria mandar também um beijo aqui para Jennifer Abitol, que ela entrou. Gente, essa Jennifer, ó, beijo, Jennifer querida. A gente tem que se conhecer pessoalmente ainda. Pensa numa garota carinhosa, uma garota que fala assim, não, vale a pena eu estar aqui nessa carreira literária. É essa Jennifer, viu, Amanda? Uma pessoa Tem. incrível. É. E aí, tem a pergunta do José, que inclusive acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando, que você comentou que as histórias surgem no lugar, você primeiro vê o lugar, e eu comentei que eu vejo o conflito. E aí Conflito. ele perguntou se a história tem um esboço inicial ou se vai se formando aos poucos. E aí é que eu falo também do conflito. É a segunda coisa que eu já penso é o conflito, e é a partir daí também que eu vou planejando toda a história, né? O conflito e vamos dizer assim, a motivação do meu personagem, né? O que vai acontecer para atrapalhar a vida do personagem e o que o meu personagem quer. Então, qual é o desejo desse personagem e o que vai acontecer ou quem vai estar na história para atrapalhar isso, né? Porque Legal. tem que ter os conflitos, para mim, né? São essas Sim. questões para atrapalhar aquilo que o personagem principal quer, né? Uhum. E quando você pensa o conflito, você às vezes está pensando até vamos falar assim, o clímax da história, né? Que é aquele momento pan da história. Você É, pode começar por ali, né? Inclusive, eu é, tenho um vídeo no meu canal do YouTube que eu passo dicas de escrita criativa, que é como escrever um livro com planejamento e rapidez. E eu falo justamente essa ideia de, às vezes, você pensar o meio da história e aí não tem problema de você colocar como numa linha do tempo. Ah, o meio da história é essa. O que tem que acontecer uhum, então antes para que tal coisa dê certo e depois? E aí você vai montando a história realmente. A é, Carol tá me falando aqui, minha pergunta. E eu vi que tem uma caixinha de pergunta aqui, vamos ver se é dela. tá. Ah, não, não é. Douglas, você quer uma dívida para um livro? Me chama. Não entendi. O Douglas mandou uma pergunta aqui, não é a da Carol. A Carol é que ela já me mandou uma pergunta na caixinha de perguntas dos stories, tá? E também já liga com essa questão do José, porque ela perguntou se a continuação de uma história em mais livros, tipo série, né, igual teve do Harry Uhum. Potter, depende da história ou do escritor. E você que já está fazendo série pode nos falar sobre isso. Tá. Eu acho que depende
da história pedir isso e daquele personagem, se for continuação, que começa no livro e vai terminar a história dele só em outro livro, né? Eu não fiz ainda esse tipo de continuação. Eu fiz o tipo spin-off que a gente fala, né? Um personagem que não era principal naquele livro, então em outro livro ele vai ser o personagem principal e eu deixo só pontas abertas sobre esse personagem lá na outra história, né? Como, por exemplo, Sim. em Um Bosque de Faias, conta a história de Joana com Alexandre e tem um personagem secundário que ninguém imaginava que ele ia ter continuação, ter uma história para ele, que era o Johan, né? Ele era um libertino e as pessoas falaram, o que será que aconteceu com Johan depois que acabou a história, né? De Bosque de Faias. E aí eu fiz um romance para Johan, que é um amor para Johan, que é aí a redenção desse libertino, né? E dessa forma que eu venho fazendo as minhas coleções, né? Não todas as histórias elas iniciam e terminam naquele livro, né? Mas aquele personagem secundário vai ter a continuação no livro seguinte. E eu só faço se realmente tiver história para contar daquele personagem, né? Então, Sim. é dessa forma. Sim. E também eu acho que se a pessoa, se o escritor, ele vai pensar uma série, ele já tem que começar o livro pensando na série. Porque essa história de, terminou o livro, e aí todo mundo começa, faz continuação, acontece como tantos filmes que a gente vai assistir e fala assim, nossa, nada a ver com o primeiro. Às vezes. Estraga. Tem que ser planejado, né? Não tem que ser uma história que dá para ser série, e tem que ser bem planejado. E eu acho difícil fazer série também, porque é difícil você manter um público de leitores que iniciou a série com você e vai até o final da série, né? Quando o escritor é muito famoso, que tal, já vende pra caramba, é mais fácil, né? Agora a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque é difícil fazer série. Eu conheço vários autores iniciantes que fizeram série e acabou não se perdendo, recomendando, né? Não recomendando mais fazer. Isso é ruim. Olha só que legal, a Jennifer falou, achei os livros da Amanda, vou ler, obrigado pela dica. Olha que legal. Você vai amar essa leitora, Jennifer. Você vai adorar a Jennifer. E aí, vamos contar para o pessoal aqui as semelhanças que existem entre o livro seu, que é As Colinas de Dorsetshire, e Como Pétalas ao Vento. Tem casamento arranjado no seu livro, é isso? Tem casamento arranjado. Tem uma mãe maluca que tenta, né, fazer com que essa filha tenha... O conflito da história é justamente esse, né? A minha personagem, ela é prometida para um homem muito mais velho do que ela, 30 anos mais velho do que ela, uma pessoa que tem, não tem nenhuma semelhança de pensamentos, uma pessoa totalmente o oposto dela, que é uma jovem, bonita, feliz, com vários sonhos. E os pais, então, tentam fazer com que ela, né, se case com esse senhor. E ela descobre isso de uma maneira, assim, bem triste, né? Bem inesperado para ela. Ela não tá sabendo de nada disso. Sim. E é aí que entra esse casamento forçado na história. E no seu também, né? Nossa, que conflito, né? Pensar que é uma pessoa muito mais velha que ela, e certamente a Lola, né, que é a sua protagonista, está aí na flor da juventude e tudo mais, né? E quantas coisas, né? Quantos episódios como esse realmente aconteceram no passado, né? E infelizmente pais que ao invés de ajudar atrapalhavam, né? Em Como Pétalas ao Vento, também tem problemas com o pai, na verdade, a mãe também, né? Que a Elizabeth é uma princesa, que é a protagonista da história, e tem o rei e a rainha, né? Que são os pais dela. Mas eles estão muito mais preocupados com o poder e com usufruir de todos os bens da corte do que realmente pensar na família e, inclusive, pensar no povo, né? E é engraçado porque a gente vê isso até hoje, né? Acontecendo, né? Não pensar no povo. E aí, o rei, ele sempre usa o argumento de que ele faz o que faz para Elizabeth, que é o casamento arranjado e tudo mais, por causa da França. É o melhor para a França, porque ele é o rei da França e tem que casar com um duque influente, porque a princesa Elizabeth, ela não é herdeira do trono, ela é a segunda princesa, né? Então ela casa com um duque muito influente, mas não se casa com um príncipe. E o que ela faz? Ela sempre questiona o pai, porque
o rei sempre diz que é para o bem da França, mas a França está indo de água abaixo. O povo, inclusive, já começou a se revoltar com o reinado do pai dela. E aí o que acontece é que existe a formação de um grupo de pessoas que são contra o reinado do pai dela. E um dessas pessoas que é líder desse grupo, inclusive, que tem várias ideologias sobre uma França diferente, ele se torna mordomo do castelo da princesa Elizabeth. E essas ideologias que ele vai conversando com a princesa Elizabeth, ela encontra nele aquela figura de que ela buscava no pai e encontra nesse homem, que era um mordomo. E aí ela está diante do amor da vida dela, que é um homem super corajoso, valente, que tem os mesmos ideais que ela, mas que é plebeu. Então é um amor proibido, é um romance Sim. proibido. E aí, surpreendentemente, pesquisando os nossos livros, a gente chegou à conclusão de que também existe amor proibido no seu livro, né, Amanda? Sim. O amor proibido é justamente quando Lola vai para casa desse noivo dela, né? Esse que ainda não é noivo, mas que quer ser noivo. E lá ela Sim. conhece. O que acontece é que ela acaba indo primeiro, né? Porque o senhor Burman, que é esse homem bem mais velho, ele fica um pouco indisposto para viajar, fica doente e ela vai na frente. Só que ninguém imagina, acham que a casa está vazia, não tem ninguém lá. Mas quando Lola chega, se surpreende com um filho do senhor Burman que ela nem imaginava que existia, porque nunca foi mencionado. E o James tem praticamente a idade dela, é um pouco mais velho, e ela chega lá já julgando ele, achando que ele é igual ao pai, não quer se aproximar, tá muito arredia com tudo aquilo que tá acontecendo, e eles vão se aproximando e ela vai descobrindo que não, que James é o oposto do pai, que ele é uma pessoa que trata os criados muito bem, tem uma amizade até com o cocheiro, com a governanta, e ela acaba se apaixonando por ele. E aí que entra essa questão do amor proibido, porque ninguém, né, quer que esse relacionamento aconteça, né? Nem a família dela, nem o senhor Burman. E a partir de então, eles têm que enfrentar várias coisas para tentar ficar junto. Certo. E como que ele chama? É James? James. E aí eu vou te fazer uma pergunta, que também foi mandada nos stories, né? Tá. Como se criam os nomes dos personagens? E essa pergunta foi feita pela Cícera Souza. Então, os nomes. Eu pesquiso muito nome de acordo com nomes, né, que pertenciam àquela época e que originaram naquele lugar, né? Então, Sim. por exemplo, quando eu ambientei uma história na França, eu procuro por nomes franceses, né? E na Inglaterra, eu procuro por nomes comuns na Inglaterra naquela época. Só Sim. na pesquisa mesmo. Uhum. Eu, às vezes, me pego até procurando a definição do nome, que diz um pouco a personalidade do personagem, sabe? Porque Legal, isso acaba até me inspirando um pouco para entender o meu personagem, também para ver se aquele nome vai acontecer, mas não é uma regra, tá? Porque às vezes primeira coisa que eu faço mesmo é pesquisar, igual você disse, que tem que ser do lugar, tudo, né, que faça sentido. Mas eu gosto também de pesquisar o que significa aquele nome. E tem que ter uma sonoridade legal, né? Eu falo em voz alta o nome, vejo se eu gostei daquela sonoridade. Se Legal. Legal. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você já se pegou num diálogo, por exemplo, você realmente interpretando, assim, lendo e interpretando, imaginando a cena, se pondo no lugar do personagem? Sim, não, eu fico muito tempo pensando na história, não só quando estou escrevendo, mas quando eu estou lavando a louça. E às vezes eu estou lá assim, fazendo altas expressões, e é porque já estou imaginando ali as coisas, né? Sim. É incrível, quando eu vou lavar a louça, assim, a ideia vem. Na hora de dormir, lavar a louça é o meu momento de inspiração. Que legal, que legal. E realmente, às vezes a gente está dirigindo o carro e passa vendo aquela cena, você vive no mundo da lua, né? É gostoso, porque você realmente entra na história, né? Eu costumo dizer que a gente visita um mundo
E esse mundo, ele é secreto até que a gente se torne um portal para que as pessoas possam entrar e conhecê-lo também, né? Então, É, eu acho que a gente leva a magia através das histórias e a gente se transforma com os personagens e os uhum, personagens transformam também os nossos leitores, né? Isso que é, eu acho muito bacana. E aí, eu queria te perguntar uma coisa, né? De tantas semelhanças que tem aí entre as nossas histórias, Colina do Sete Char e Como Pétalas ao Vento, até Shakespeare a gente é, tem. descobrimos hoje que até Shakespeare. Todos os capítulos de Nas Colinas de Dorsetshire, todos, abrem com uma citação de Shakespeare. A minha personagem Lola passa o dia lendo Shakespeare, ela é apaixonada, ela interpreta com a irmã e com os vizinhos que são amigos, né, as obras de Shakespeare. E quando ela chega e que ela conhece James, ela vê que na cabeceira da cama dele tem um livro de Shakespeare, ela pensa, né? Ela tá desconfiada, ela acha que ele não, né, não é nada daquilo que ela imagina, que ele é igual ao pai. E quando ela vê que ele tá lendo Shakespeare, ele pensa, pô, ele tá lendo nada mais do que o meu escritor Nossa. favorito, né? A gente Sim. confia, né? E tem aí essa questão do livro também ter uma pegada meio dramática, meio, né? Prefiro a morte a não ter o meu amor, né? Essa questão, eles são muito intensos, os Sim. dois. Poxa, isso me fez lembrar de um diálogo que tem entre a Elizabeth e o mordomo, que ela pergunta para ele: Você tem medo da morte? E aí ele fala: Somos jovens ainda, Elizabeth. E aí, o que eu queria falar? Não tem no meu livro nenhuma assim falando, é Shakespeare, não tem. Uhum, é a Mas eu essência e a do livro. Vivian, a gente se inspirou muito, né, na história de Romeu e Julieta, nessa questão do amor poetizado, Uhum. de trabalhar as palavras e desse amor avassalador, que é realmente como você disse, eu prefiro a morte a te perder, a não viver esse É, amor. é. E, inclusive, sobre essa questão do romantizado, né? Eu acredito muito que a gente pode falar de amor, do encontro de dois corpos, como se fosse encontro de duas almas, algo mais poetizado. Eu sei que a gente está vivendo um boom dos romances eróticos, não Sim. sou contra, mas eu adoro e acredito em poetizar, romantizar o amor, o encontro mesmo de duas pessoas, né? O encontro íntimo de duas pessoas. E você acredita nisso também? Como que é a sua visão sobre isso, Amanda? Sim, eu, no todos os romances que eu já escrevi, né, eu tento colocar, partir mais desse ponto de vista do romantismo do casal do que o lado Sim. erótico, né? Aham. Então, não há cenas eróticas também nos meus livros, em nenhum deles. Sim. Tem, assim, muito pouco, mas não do casal principal, e sempre uma coisa muito rápida, não é descritiva, não é alongada, não é em todos os capítulos. É Sim. algo que, porque fazia parte, né? Faz parte da vida de todo mundo, só que eu acho que não cabia ali dentro da história das minhas personagens. Eu não conseguia ainda colocar isso, porque acho que não combinava até com as minhas Uhum. personagens. Inclusive, a Carol tá fazendo uma pergunta que eu acho que você seria o ideal para responder, Amanda, porque eu sei que você gosta de livros clássicos, né? A Gosto. Carol tá perguntando o que a gente pode dizer sobre o estilo da Jane Austen. Nossa, falou da a minha escritora favorita, só isso. Gente, Só eu isso. acho só. Eu sou apaixonada. Todo mundo sabe, meu livro favorito é Orgulho e Preconceito. Eu amo. Sou apaixonada pelos livros da Jane Austen. Eu acho ela genial. Os diálogos, a descrição, a história, tudo, né? O ritmo. Enfim, eu amo. Eu comecei Sim. lendo, até falei hoje com a Larissa que até eu começar a escrever romances de época, eu nunca havia lido um romance de época, esses romances, né, contemporâneos. Eu só lia clássicos, então eu cresci lendo clássicos e brasileiros também, como José de Alencar, que eu sou apaixonada. Mas eu recomendo Sim. todo mundo ler Jane Austen. Tem algumas pessoas que acham a leitura um pouco difícil, né, rebuscada, mas hoje tem traduções aí muito boas também e recomendo muito. Legal, muito bacana. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Vamos lá. Qual a maior dificuldade
na produção de um livro? Essa pergunta é da GCL. Qual é a sua dificuldade aí, Amanda? Bom, eu acho que hoje tem sido o tempo, né? Por causa da pandemia e tal. Eu acho que cada ano tem mudado um pouco a dificuldade, né? No início foi assim, conseguir alguém que apostasse no meu trabalho, uma editora que fizesse todo o trabalho para mim, porque a gente sabe que é muito difícil a gente cuidar sozinha em todas as etapas do livro, né? Aí cuidar de capa, cuidar de revisão, cuidar de diagramação, conseguir botar o nosso livro numa livraria, fazer distribuição, fazer divulgação, marketing, é muita coisa e a gente faz, né, tudo sozinho no início, e isso eu tive muita dificuldade no começo, não sabia nada, não sabia por onde começar, como, né, como conseguir meus leitores, onde eles iriam me encontrar. Então, foi a minha dificuldade inicial, né? E depois foi o tempo, porque eu tenho um filho, né? Então, tinha que cuidar da casa, cuidar do filho e tal. Eram essas duas coisas, principalmente. Sim. E para mim, eu também acho que essa questão da divulgação, viu, Amanda? Eu acho que a parte mais difícil não é o escrever, não é o imaginar, porque isso a parte uma parte muito prazerosa, inclusive, né? Para quem escreve e ama e a gente ama escrever. Sim. Agora, a questão da divulgação, de chegar ao teu leitor, é realmente um desafio tanto. Eu estou há 2 anos, completando 2 anos, que eu joguei tudo pro alto a fim de viver por livros, né? Porque, para você ter uma ideia, as pessoas que me acompanham já sabem um pouco da minha história, né? Mas eu vou repetir para quem chegou agora e não sabe. Mas eu fiz jornalismo, escolhi jornalismo porque eu gostava de escrever, e quando eu comecei a trabalhar como jornalista, eu vi que era muito diferente você escrever a realidade, pautar a realidade, as dores reais, né? Voltar a reportagem policial, por exemplo, que para mim era terrível, porque eu não consigo não me envolver nas histórias. Era muito diferente pautar o real e o imaginário depois, né? Você trabalhar com ficção é diferente, a criatividade, tudo muito diferente. E aí eu fiquei um pouco decepcionada e tentei seguir um outro caminho, e minha mãe tinha o comércio há 23 anos, eu cresci no comércio, inclusive foi a partir do comércio que eu conheci a Vivian Limonge, que é a coautora das obras, porque os pais dela também eram do comércio. E eu cheguei para minha mãe e falei: não, mãe, eu quero trabalhar com você e tal. E minha mãe estava para se aposentar e ela falou: ótimo, você vai ficar com o negócio. Então eu ia assumir os negócios da família. E depois de 4 anos nessa loja, eu olhei para minha mãe e falei: mãe, eu não sou comerciante, eu sou escritora e eu preciso assumir os prós e contras dessa escolha. Então, para mim, a parte mais difícil realmente é chegar até os leitores. Então, para mim, cada leitor tem um valor assim imensurável, né? São eles que tornam reais os meus sonhos e que fazem valer a pena escrever histórias, porque eu nunca fui aquela autora que quis engavetar histórias, né? Como as pessoas, tem vergonha, engaveta. Eu não, eu sempre quis realmente que as pessoas pudessem conhecer o mundo que eu tinha conhecido também. Sim. E aí, tem umas mensagens aqui, deixa eu só ver. Olha só, a Henry escreveu: a internet nos conectou com vocês, é muito gratificante. Obrigada, Henry. É justamente o que eu estou falando aqui, como que os leitores são importantes para a gente. Olha, Zilai, vamos ver. Tô apaixonada por seus livros, Larissa. Ai, gente, aí eu me derreto, Amanda, eu me derreto. Assim como a Intocável, como Pétalas ao Vento, é uma história encantadora, leve e gostosa de ler. São livros que a leitura flui, apaixonei. Ai, que linda! Nossa, obrigada, viu, querida? Nossa, fico muito emocionada. A Ariana aqui também. O que vocês costumam fazer quando sentem que há um bloqueio na escrita? O que inspiram vocês? Vamos lá, Amanda. Me conta aí, você já passou por bloqueio criativo? Já. Nossa, já. E ainda bem quando eu tinha um prazo assim para entregar o livro. Eu acho que isso que me bloqueia. Eu não posso participar de Nano, aquele concurso, sabe, do Nano, que o pessoal faz, que tem que escrever um livro em 3 meses, NaNoWriMo. Nossa, não conheço. Não conheço, Amanda.
tem um desafio mundial de escritores que tentam escrever um livro em 3 meses. Aí tem um site que chama NaNoWriMo e o pessoal escreve e coloca ali o seu progresso durante o tempo que está escrevendo e dizem que isso incentiva eles a escreverem mais rápido, se motiva, cria metas diárias, manda alerta. É legal, eu tentei fazer isso, mas É uma pressão. É uma Pressão, pressão. né? Eu não consigo escrever sendo pressionada. Então, assim, o que eu tento fazer quando eu estou com um bloqueio é fingir que eu esqueci da história, que eu não preciso escrever ela, eu vou lá mesmo, eu largo tudo, vou ver, fazer outra coisa. Eu fico, assim, um pouco culpada, né? Porque, assim como você, eu também, né, larguei minha profissão, larguei tudo para ser escritora, e quando eu não tô fazendo isso, eu tô com tempo para fazer, e eu tô vendo uma série, eu tô fazendo outra coisa, às vezes rola ali uma culpa, né? Rola uma culpa. Mas se não tá rolando, não adianta pressionar. Daí eu vou fazer outra coisa, vou ler um livro. De repente, assim, quando menos espero, nem tô pensando, aí volta, destrava tudo. Sim. Ó, a Vivian Limonge, que é coautora das minhas obras, são nossas obras, né? Também não gosto de prazos para escrever. Ela escreveu, realmente fica complicado. Mas, Amanda, me fala um pouquinho. Você também jogou tudo pro alto para viver por isso? Sim, Ai, você como tava é bom falando. encontrar alguém assim, sabe? Falar, você me entende? Se entende o Você que estava falando, eu aconteceu? estava pensando, né? Não só os livros têm em comum, nós também, né? Porque Verdade. inclusive na tua escolha do curso de jornalismo, foi algo que eu cresci com vontade de fazer. Eu falava para todo mundo que eu Olha. queria fazer jornalismo. Eu gravava com as minhas primas rádio, aqueles rádios assim, que apertava 2 botões e aí gravava, a gente fazia programa de Sei. rádio. E eu queria trabalhar na televisão, eu queria fazer alguma coisa assim na televisão, no rádio de comunicação, fazer curso de teatro, tudo que fosse envolvido com isso, com falar, com público e tal. Só que quando eu fui fazer faculdade, eu não podia, na época, fazer aquela faculdade que eu queria, que era jornalismo, e eu optei por fazer pedagogia, né? Que seria a minha Ah, segunda tá. opção. Eu Aham. cursei pedagogia, trabalhei 7 anos na educação infantil no município de Itajaí, né? E gostava muito, mas não era minha paixão. Eu sabia que não era minha paixão. Nada me motivava tanto quanto Uhum. ficar na frente do computador escrevendo, criando histórias, né? E aí, quando eu vi a oportunidade de largar tudo, foi quando eu fiquei grávida. E aí, conversei com meu esposo, porque como que eu iria fazer depois, né, que ele nascesse? Tinha a opção de deixar ele numa creche o dia inteiro, para eu trabalhar o dia inteiro em outra creche. Isso não era lógico para mim, sabe? Nossa, Não era lógico para mim. E aí a Uhum. gente conversou e tal. Foi bem difícil, porque fui muito julgada pela família, que dizia, nossa, a menina fez. Porque também fiz faculdade de letras depois, né? Emendei uma com a outra. E quando eu terminei faculdade de letras, eu estava grávida. E eu tinha feito pós-graduação, então estudado pra caramba para trabalhar, né, em escolas, né? Fiz 2 licenciaturas e tal. E aí, de Não. repente, eu falei, não. Aí as pessoas disseram, mas você não vai mais trabalhar? Eu falei, não, gente, eu vou trabalhar com escrita, vou me dedicar a isso. Eu fiz Sim. uma pós-graduação em revisão de textos, eu vou começar por aí, né? Porque as pessoas associam muito o fato de você não ganhar dinheiro com você não estar trabalhando, né? Eu falo, não, eu É. ainda, né? Então, assim, eu tô no começo da minha carreira, eu dizia, né? Não vou ganhar dinheiro agora, não é meu principal motivo em ser escritora ganhar dinheiro, né? Sim. Então, tudo é um processo. Então, larguei tudo e isso faz 7 anos que eu Uau. tô, né, só vivendo da Sim. escrita. E eu tenho a sensação que foi a melhor escolha que eu fiz, porque esses dias eu até comentei com os meus pais. Eu nunca estive tão feliz na minha vida, porque eu sempre sentia que faltava alguma coisa dentro de mim. Sempre, sabe? Era um sofrimento mesmo, eu não me encaixava. E aí você fica assim, gente, acho que eu tô errada, acho que o problema sou eu. E aí, nossa, eu fui procurar terapia, fui procurar vários apoios. E foi o que me ajudou. Inclusive, eu fiz até um artigo que eu mandei para o Tabloide de São Paulo, que uma época eu fui colunista para eles, que era o que cavalos têm a ver com a minha mudança de profissão. Porque a terapeuta me falava que eu tinha que assumir os riscos da vida, que eu precisava deixar de lado o medo, e eu tinha que começar pelos pequenos medos. Ela falou assim: o que, que você tem medo? Eu falei: eu tenho medo de andar de cavalo. Ela Ó. falou: ah, então a sua Eu tarefa é também. essa. Ah, não! Ah, Não não, não acredito. acredito!
Não bota a mão nem no cavalo, assim, ó. Não bota. Morro de medo. Amanda, e ela me deu esse desafio. Eu demorei quase um ano para realizar esse desafio. E aí meu marido falou assim: não, a gente vai para Águas de São Pedro, porque aqui perto na nossa região tem Águas de São Pedro, e que é um lugar turístico e tal. Ele falou: não, você vai para Águas de São Pedro, a gente vai andar de cavalo. E eu morrendo de medo. E aí eu fui. Bicho Eu enorme. fui, eu fui, tirei foto. E não é que o Dito Cujo teve uma hora lá que ele deu uma disparada comigo, menino. Nossa. Tu E ali era pra no meio curar o da medo e ele não trilha. tava ajudando. Não, foi no meio da trilha. E aí, realmente, era enfrentar os meus medos e ver que eu era capaz de assumir aquilo. E aí eu falo, foi a melhor escolha que eu fiz. E você, o que que você fala? Você me diz que foi a melhor escolha que você fez? Com certeza. Nossa, hoje eu não posso nem ouvir aquele apito de despertador. Eu lembro de como eu acordava e eu não estava motivada e não estava feliz, sabe? E eu Sim, tentava dar o meu melhor, mas eu sempre achava que o meu melhor não era o meu melhor, porque o meu melhor seria fazendo aquilo que eu sim. estivesse feliz fazendo, né? Uhum. Então, assim, fiquei 7 anos em sala de aula. Eu admiro muito quem nasceu para ser professor, quem ama a minha mãe. Minha mãe é professora. E eu vejo o brilho nos olhos, o mesmo brilho nos olhos que eu tenho quando eu falo dos meus livros, ela tem quando ela fala da escola. E era isso que faltava para mim. Era Então, com isso, né? certeza, E é né? isso, tem que fazer o que ama, né? E aí é Isso. uma outra semelhança, porque você foi na pedagogia, que sua mãe é professora, e eu fui no É, comércio porque minha mãe era comerciante. Olha quantas semelhanças, Amanda. E aí sim. isso me fez lembrar também de uma questão, porque é essa escolha profissional e que as pessoas vivem, né, também, tantas escolhas na vida que a gente tem que fazer, ela é muito ligada aos valores que a gente tem, né, do que a gente acredita que é certo e que é errado. Sim. E isso me fez lembrar da personagem Elizabeth, de Como Pétalas ao Vento, porque ela enfrenta justamente essa briga, esse conflito que existe entre o que, que eu vou fazer, será que é certo, será que é errado eu fazer isso ou não. E ela é uma personagem, a Elizabeth, a protagonista, que ela está sempre em busca de liberdade, a liberdade de escolha. Só que ela, ao mesmo tempo que ela tem o valor, que ela acredita na liberdade, ela também acredita que ela precisa respeitar e amar as pessoas que estão ao lado dela, ser fiel, né? E Sim. aí que tá o problema, porque ela é prometida a um duque, e esse duque, ele é um homem muito amável, ele é um cavalheiro. Inclusive, você tá lendo Como Pétalas ao Vento, né, Sim. Amanda? Tô Nossa, lendo. menina, ó, coração pra você, Tô que no honra. segundo capítulo. Ainda não conheci o Duque, mas já conheci o Mordomo. Já, Então, já se, adoro. se prepara, porque o Duque Henrique, ele é maravilhoso, é um homem É aí amável e que complica. apaixonado. Aí É aí que complica. complica. Porque o Aí que meu, surge o o meu, conflito. o meu é odiável, né? O senhor Burma, ninguém quer que a Lola fique com ele. Agora, com dois protagonistas aí, né, que são tudo de bom, fica difícil. Sim. Então achamos algo que não é semelhante aí, pelo É, menos uma coisa, né, Amanda? Porque a gente tá muito parecido, ó. Eu já é, vou pegar uma carona com a Carol, que ela escreveu aqui. Vamos comigo para Santa Catarina, que você conhece a Amanda. Eu já vou pegar isso. carona, porque a gente tá se dando muito, muito bem aqui, viu? E ó Venham que mesmo. a gente nem conhecia as nossas histórias quando a gente É, produziu, entendeu? Nem conhecia. verdade. Então, e aí vai surgir esse Duque e se prepara, porque inclusive eu e a Vivian, ela deve estar online aqui nos acompanhando ainda, a gente vive discutindo, não, porque eu sou a favor do Henrique, não, eu sou a favor do Patrick, porque o Patrick isso, porque o Henrique aquilo, e a gente se divide. Eu sou fã do Patrick, eu torço pelo Patrick sempre, e ela torce pelo Duque Henrique. Mas Hum. realmente é uma escolha muito difícil. E a Princesa Elizabeth também fica nessa escolha difícil. Uhum. Porque o Duque Henrique é amigo dela desde a infância, é apaixonado por ela desde criança e ele esperou por esse dia. Ela esperou pelo dia que ele iria se casar com ela. E Uhum. quando ele volta para assumir o casamento, ele mal sabe que ela já está apaixonada por um plebeu. E aí ela fica naquela questão, vivo pelo meu valor de que é ter liberdade de escolha, fujo, né, faço alguma coisa para ficar com o plebeu, ou então
eu continuo respeitando o Henrique, que é um homem maravilhoso, que me quer bem, que quer que eu seja feliz no casamento. Então, são os conflitos da vida, né? E eu acho muito legal, porque às vezes você vai passando mensagem para o leitor, ele recebe a mensagem e às vezes nem se dá conta. Que é justamente isso, de que nós vivemos a vida ela é feita de escolhas, já diz essa frase que é super famosa, né? E quantos Uhum. conflitos que a gente não encontra, né? E se escolher ser escritor é uma escolha desafiadora. Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Carol Ah, a falou que Carol. lembra o Tim Edward É, e o Tim Jacob. verdade. Delícia. E tá Ninguém não vindo um lembra livro isso. novo aí da série, né? Da Bem Crepúsculo tá vindo novinho. livro novo. A Henris escreveu: Estou terminando a leitura do livro Farol e a Tempestade para iniciar a leitura da Intocável. Ai, que legal! Depois quero receber o feedback aí. Deixa eu ver se tem mais informação aqui. Olha lá, Vici em livros. Nem sabia que você era pedagoga. Para você, Amanda, Pois ó. sou Sou pedagoga. professora e amo o que faço. Olha que Aí, ó. legal. Isso que é Que legal, legal. brilho nos olhos, é. Tem que amar, né, Amanda? Tem. É amar realmente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que o pessoal mandou. Vamos ver. A Célia Regina perguntou: como você consegue passar para o papel a história que está na sua cabeça? Então, Começa aí, Amanda. eu não sou daquelas autoras assim, super organizadas que fazem ali todo um cronograma, escreve as características dos personagens, que faz aquela escaleta perfeita. Não faço isso. Eu fico Sim, muito mais tempo imaginando as histórias na minha cabeça e quando eu sento para escrever, eu mais ou menos já sei aquilo que eu quero, né? Dificilmente eu volto atrás, apago um capítulo inteiro, apago muita coisa, porque eu fico pensando muito. E quando eu tomo aquela decisão de começar a escrever ou daquilo que vai acontecer na história, geralmente é aquilo que tem que acontecer mesmo, sabe? Não volto atrás. sim, Então, eu acho que esse planejamento que as pessoas fazem no papel, que eu acho muito legal, que é organizado assim, eu faço muito mentalmente, porque eu passo muito tempo ali, tipo, viajando na maionese, pensando, pensando, sim, pensando, sim, pensando. sim. Então, é assim, que na hora de sentar e para escrever, aí geralmente já flui melhor. E o máximo Aham, que eu faço são pequenas anotações do que eu quero adiante. Então, assim, por sim. exemplo, terminei de escrever um capítulo, aí, naquela hora que eu terminei, eu sei que eu quero que aconteça no próximo, né? Se eu não anotar naquele momento, pode ser que amanhã eu esqueça. Então, eu anoto ali como se fosse uma sinopse pequenininha do que vai Sei. acontecer naquele próximo capítulo. Legal. E isso também nos faz pensar como muitas vezes o personagem ele tem a sua própria história e parece que se a gente tentar mudar, não dá certo, né? Sim. É interessante, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não acredito que você escreveu tal coisa. Não é, gente. O personagem é inacreditável. Ele tem vida É. própria. É inacreditável como ele vai ganhando autonomia na história. É. Parece que você escreve aquilo, mas não é aquilo. Parece que ele Uhum. começa um conflito ali com você. Não vai escrever isso, não é Sim. isso, né? E a nossa cabeça, né, é a cabeça de todos os personagens. E quando isso está funcionando legal, a gente está pensando em várias. Quando eu estou escrevendo um malvado, aí eu tenho que ser aquele malvado. O diálogo dele tem que estar impregnado disso, né? Então a gente é meio que uma pessoa cheia de personalidades, uma coisa meio louca, né? Sim, sim. Inclusive, teve uma leitora também que fez uma pergunta que ela falou assim: como não torcer para o vilão quando você cria? Às vezes, porque às vezes você, mesmo ele sendo errado, você acaba pegando uma certa empatia pelo vilão. Sim. Isso acontece? Depende, né? Tem vilão que não dá para ter empatia, né? Por Sim, exemplo, eu tenho um vilão que as minhas leitoras amam ele, mas porque ele não é um vilão de verdade. Eu digo que ele é o antagonista, né? Ele tá aqui para atrapalhar a vida, mas na verdade ele não é um sim. vilão, né? Aham. Agora, quando você vai criar um vilão, tem que ter alguns elementos aí que realmente faça com que não dê para o leitor engolir ele mesmo. Fala, não, essa pessoa não tem jeito de melhorar, né? Sim, É legal não colocar um vilão daquele, a gente sempre ouve dizer, né? Mesmo toda pessoa ruim tem algo de bom, toda pessoa boa também tem algo de ruim. A gente não quer personagens assim sim, sim. estereotipados ou que não tenha nenhum defeito, né?
Então é legal colocar uma coisinha ou outra ali para mostrar que as pessoas são humanas e mesmo os vilões também têm um lado ali que não é completamente ruim. Certo. Gente, é inacreditável que já acho que a gente tem só mais uns 8 minutos, Amanda, e a gente praticamente tem que montar outra live. Porque, ó, a Jennifer mandou uma pergunta aqui pra gente e que eu acho que foi a Enz também, deixa eu ver aqui. Não, a Valéria também mandou algo parecido, que é sobre o desfecho. A Jennifer falou assim: como que vocês pensam no final? Porque o final do Como Pétalas ao Vento foi totalmente diferente do esperado. Ah, isso eu quero ver. Não dê spoiler. Se bem que eu até gosto de spoiler. Sem O meu spoiler. final, bom, até hoje eu só escrevi finais felizes, né? Eu só escrevi finais Aham. felizes. Então eu penso que o final vai ser o desfecho de tudo aquilo que, né, estava acontecendo para atrapalhar a vida da minha personagem e as coisas, eu deixo as surpresas, as reviravoltas, as tragédias para o meio da história e para as pessoas que estão próximas à personagem principal e meio que protejo um pouco as minhas personagens principais. Sim, sim. Você já pega o amorzinho ali pelas É, personagens tenho principais. pena de matar, tenho É. pena. E eu falar pra você, às vezes mesmo quando vai pra um lado que não é tão feliz assim, a história, não necessariamente o final, mas qualquer parte da história, eu não consigo deixar de lado a parte triste e eu acabo escrevendo a parte triste e me emocionando junto, sabe? Sim. O Como Pétalas ao Vento, eu e a Vivi, a gente chorou litros escrevendo esse livro. E foram 16 anos de choro. Então imagina. E aí, está dizendo aqui, ó, marca outra live. Eu acho que a gente vai ter que marcar. A Sim. gente Se pensa quiser para uma também, aí. a Larissa, se quiser, a gente pode sair e voltar mais uns minutinhos também para responder, né? Sim, também, também. Mas eu acho que ficaria muito legal se a gente marcasse para o próximo mês. E assim, essas pessoas vão mandando perguntas pra É, gente. E a gente vai conversando, se aproximando deles também. também, né? Para eles ficarem perto de nós, que a gente gosta de calor Tá. humano. A Glorinha também, ela falou que ela gostaria de escrever um livro, mas se sente insegura. A gente pode pensar em trazer lives com dicas de escrita também. Acho que é uma coisa legal para a gente pensar também, né? Sim. E aí, Amanda, nós temos mais 5 minutos, passou muito rápido. É. E eu quero que você fale, então, para o pessoal aqui que está nos assistindo, onde encontrar os seus livros. Tá. Bom, todos os meus livros estão na Amazon, né? Eles estão escritos lá no programa do Kindle Limited também. E livro físico hoje disponível é apenas Lágrimas de Outono e nas Colinas de Dorsetshire. Você encontra no site da Editora Coerência, na Livraria Cultura, nas livrarias em São Paulo e eu acho que na internet, se der uma procurada, também encontra em outras livrarias Sim. online, tá? Mas Tá, e no você site da também Editora tem. Coerência. E os outros estão na Amazon, estão no Kindle Unlimited também? Sim, todos eles estão na Amazon. Tá bom. Faltou você nos mostrar os seus livros. Na próxima live você precisa trazê-los ao Sim, vivo e as cores. eu tô sem nenhuma aqui para mostrar do Colinas, mas eu tenho do Lágrimas de Outono. Tá fácil aí? Tá, peraí que eu já tenho. Pega aí então. E aí eu vou aproveitar então para falar para o pessoal que eu acho que já tem várias pessoas que sabem, mas eu vou falar. Ai, que lindo! Lindo. Ai, pegar livro físico na mão é demais, É, né? É o nosso é. bebê. A gente Nosso olha a bebê. diagramação. Não. Lindo. Lágrimas de outono, maravilhoso. E aí, então, também tenho aqui o meu físico, que é a Intocável. Esse é o contemporâneo, né? E o Como Pétalas ao Vento, ele está na Amazon. A Intocável só tem em formato físico. Está disponível também nas livrarias, né? Livrarias físicas e também pela internet, pela Livraria Cultura, pelo próprio site da Amazon, livro físico, pelo site da editora. E o Como Pétalas ao Vento, ele está disponível na Amazon em formato digital, também no Kindle Unlimited e vai ter surpresa. Amanda, esse ano vai ter surpresa para Como Pétalas ao Vento Que ainda. legal. Eu pretendo contar novidades aí em breve. Para quem a Jennifer lá está esperando,
o Pétalas Físico. Ela, inclusive, que incentivou muito esse processo, que ela fez uma hashtag Queremos Pétalas Físico. E ela... não posso falar mais. Não posso falar mais, mas em breve eu pretendo contar as novidades. Amanda, eu amei te conhecer. Quero ficar muito próxima de você, porque tem pessoas que a gente conversa e parece que já se conhece há muito tempo. E você é uma delas. Então, eu quero manter contato com você, que os meus seguidores te sigam, te conheçam também. E é um prazer contar com você. E obrigada, Vivian, que é a coautora que esteve aqui presente também, nos acompanhando do começo ao fim. Obrigada a todas as seguidoras e nos acompanhem que a gente vai fazer outra live então, né, Amanda? Vamos fazer. Foi muito gostoso. Obrigada, pessoal que participou, pela Larissa também que me convidou, para a coautora que participou, né, que teve aí. E pena que não dá para dividir a tela em três para a gente conversar nós três, né? Sim, infelizmente. Que a Vivian também tem uma história incrível. Ela é fisioterapeuta, então ela tem que dividir a escrita entre a físio. Mas, né, vai ter que ficar para uma próxima, gente. Sim. E a gente beijo para todos vocês, muito obrigada e a gente se vê em outras oportunidades. Um beijo, Amanda. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Até.